Olá, meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Não pula o vídeo. Escuta aqui essa introdução porque é importante para que você entenda como irá funcionar a leitura hoje, tá? Vamos lá que eu vou te explicar. Pediram aqui para fazer a leitura com o seguinte tema. Ele pensou, ele ou ela, tá? Ele pensou em você o que pensou. Só que, como a gente sabe, muitas pessoas que vêm assistir os vídeos querem saber sobre o que pensou, mas o ex, relacionado ao ex, né? O ex pensou, e tem uma parcela de pessoas que querem saber de alguém com quem você está conhecendo, começou a ficar. Então eu resolvi fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou gravar o vídeo hoje. Esse que você está assistindo é para quem está conhecendo alguém ou já está ficando com a pessoa. Nós vamos saber se essa pessoa pensou em você e o que ela pensou, o que passou pela cabeça dela quando ela pensou em você. E, paralelo a esse, eu vou gravar um vídeo com relação ao teu ex. O ex ainda pensa em você? O que ele pensa, tá? Então eu vou sempre postar os 2 vídeos no mesmo dia. Se você encontrou esse daqui, tá? O vídeo relacionado ao teu signo, com relação ao que a pessoa atual pensa e quiser saber o ex, é só acessar o canal, porque provavelmente, tá? O outro já vai estar lá publicado. E aí você tem como saber o que o ex pensou. Ficou claro para vocês, amores? Então, esse vídeo é para saber a pessoa atual, com quem você está trocando olhares, com quem você está saindo, com quem você está ficando, com quem você está namorando. Se pensou em você e o que pensou. Quer saber do ex? Se o ex ainda pensa e o que ele pensa? Procura lá no canal o vídeo que será postado no mesmo dia para a gente saber o que o ex anda pensando de você. Tá bom, meus amores? Ficou claro? Então, vamos dar seguimento ao vídeo. Para a leitura do crush, do atual, do pretendente, dos virginianos, tá? Lembrando que é Virgem, Sol, Lua, Vênus e Ascendente, e que essa leitura é para homem e mulher, basta você adaptar. Dúvidas, sugestões, tá? Pedido de temas, é só deixar aí nos comentários. Vamos lá, meus amores. Virgem, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Vamos saber se essa pessoa pensou em você, se anda pensando no que pensa. Quase pulou já no começo. Nossa, sedução. A sedução, você está seduzindo essa pessoa, tá? Só que aqui, no fundo do deck saiu a carta da menina ferida. Vamos lá, vamos desenvolver aqui, né? Vamos pegar mais informações para saber exatamente o que isso quer nos dizer. Mas assim, pensou em você, sim, tá? Essa pessoa pensa em você, de fato.
te querendo. Essa pessoa é muito atraída por você, tá? Aí sim, né? Essa pessoa quer se abrir. Olha, quer se declarar. Beleza. Novamente aqui, ó, os fantasmas aqui no fundo. E como eu te falei, a menina ferida. Cris, o que isso está querendo dizer? Né? Vamos lá. Aqui eu vejo que é uma pessoa que não é só que pensou em você. A pessoa que você trouxe para cá, ela pensa em você, pensa muito, pensa constantemente. Mas por que essa pessoa pensa muito em você? Essa pessoa pensa muito em você porque ela está completamente atraída por você. A carta da sedução, tá? Então, assim, me fala muito de uma atração que para a maioria não é algo tão recente. Parece que essa pessoa já vem alimentando, até porque aqui embaixo, né, eu tirei da menina ferida, e aqui embaixo ficou a carta dos sonhos. Então, assim, eu vejo como alguém que já vem realmente alimentando, não é alimentando, né, vem sustentando um sentimento por você já há algum tempo, tá? Só que é uma pessoa que eu vejo que tem interesse de ter algo sério contigo, tá? Mas pode ser uma pessoa que está passando por algum tipo de problema econômico e é alguém que traz feridas aí de outras relações. Pode ter alguma dificuldade de falar a respeito dessas decepções amorosas que viveu, porque a menina ferida geralmente ela se fecha na dor dela, tá? E a gente tem aqui a alma do poeta que também fala de alguém que tem dificuldade para lidar com os seus assuntos emocionais, tá? Pode ser uma pessoa muito esclarecida, essa pessoa que você trouxe, pode ser uma pessoa muito consciente, pode ser uma pessoa muito comunicativa, pode ser uma pessoa que tem muitas amizades. Então é aquele tipo de pessoa que aparentemente você não iria achar que ele ou ela tem dificuldade para lidar com as emoções. Aqui pode ser alguém que às vezes é até muito solto e passa uma impressão de ser uma pessoa muito desembaraçada. Ó, um exemplo aqui. Tem muita gente que está se relacionando com essa pessoa e conheceu recentemente. Vocês estão num clima de conquista, pode estar até um seduzindo o outro e tal, um tentando conquistar o outro. E essa pessoa pode passar uma impressão para você de que assim, tô nem aí, né? Tô nem aí, assim, no que der deu, vamos viver um momento, até dar uma de, como é que eu vou te explicar? Se for um homem, sabe aquele homem que gosta de passar uma imagem de que ele tem várias opções, de que ele não liga para relacionamento sério, tá? Que você pode estar lidando com alguém que passa essa imagem, até em alguns casos, de ser conquistador, mas que no fundo, não, é um homem que pode romantizar um pouco, tá, as relações, criar expectativas, às vezes até alta demais, alguém que emocionalmente é fechado, então, assim, vive as relações de forma superficial por medo de se magoar, de se ferir, porque alguém já feriu muito o coração dessa pessoa, tá? Aqui, ó, os fantasmas do passado. Então, assim, passou alguém pela vida dessa pessoa que fez um estrago e deixou meio que um medo que o acompanha, ficou um medo após o fim dessa relação. Esse medo é o fantasma, é o vilão, ficar assombrando as outras relações que essa pessoa tenta ter. Você não deve ser a primeira, depois desse relacionamento difícil, tá? Antes de você, ele deve ter se relacionado, ele ou ela, com outras pessoas. E a relação pode não ter dado certo por esse medo, por esse fantasma que passou a conviver com ele ou ela. Esse fantasma, ele é o fruto dessa dor que ele ou ela vivenciou em outro relacionamento, ó. Essa pessoa trancou o coraçãozinho, se fechou, tá? Ela se relaciona, eu vejo que ela não se fechou para relações. Essa carta aqui,
É a carta da alma insana, tá? Assim, eu vejo que é uma pessoa que pode ter vivido outros relacionamentos muito rápidos e de forma assim muito superficial, sem uma entrega mais profunda, tá? Essa pessoa não ofertou o melhor que ela tem para outras pessoas e talvez nem para você ainda, tá? Por quê? Porque aqui tá passando por um processo de cura, tá? Por conta desses bloqueios que adquiriu após essa relação que o feriu. Tem um fantasma que essa pessoa precisa vencer na vida dela para conseguir se abrir. Aqui é alguém que pode nunca ter se declarado para você. Eu vejo que essa declaração é como se ela tivesse. Sabe aquelas coisas que ficam presas na garganta, sabe? A pessoa quer expor, quer botar para fora, mas não consegue. Não consegue porque vem esse fantasminha sopra no ouvidinho dele. Sabe aquele, eu não lembro, era um desenho que tinha, né, antigamente, que tinha o anjinho de um lado e o demôniozinho do outro, falando no ouvido da pessoa, né? E aí ficava aquela disputa do bem e do mal, assim, né? Um tentando convencer ele ou ela a tomar uma determinada decisão. É muito do que eu sinto aqui, tá? Eu vejo uma pessoa que tem esse fantasminha do medo, que toda vez que ele ou ela quer se entregar, tá? Vem só para no ouvidinho dele, olha, não vai, você já se arrebentou, olha o que você fez, né? Você já ofertou o seu tudo para um alguém e você se ferrou, vai devagar. Então tem essa trava, tem essa limitação que acaba não permitindo que essa relação evolua ou que essa declaração venha à tona para que as coisas possam evoluir, aqui é a carta da evolução, tá? Para que as coisas possam evoluir entre vocês dois. Então aqui pode ter assim muitos encontros, mas que parece que não supre, para quem está no comecinho, é como se não suprisse as suas expectativas, digamos assim. Parece que toda vez que essa pessoa vai embora, você fica pensando assim, pô, será que está comigo? Será que não está? Será que é? Será que não é? Bom, aqui eu vejo que se você tiver paciência, como a gente viu que tem cura, e a gente vê que essa pessoa está muito seduzida, muito atraída por você, que tem expectativas com relação a você, se você tiver paciência, eu vejo que esse quadro pode evoluir aos poucos, sim, tá? Que é o que? Essa pessoa se libertar dessa condição, dar fim aqui a esse fantasminha que fica soprando no ouvido dela, tá? Para alguns casos, até vencer essa timidez, essa limitação para expor o que sente, porque o desejo dela é de fazer uma oferta para você, tá? E como a oferta veio do lado assim de cartas positivas, eu vejo que é questão de tempo aqui. É como diz essa carta. É uma questão de tempo para as coisas irem para o processo evoluir. Mas, assim, vai exigir paciência para que haja essa oferta. Essa oferta pode ser uma oferta amorosa, pode ser uma oferta de oficializar a relação, ou para outros casos, que está muito no início, pode ser a tal da declaração, que precisa acontecer, essa pessoa precisa pôr para fora, né, o que ela sente. Aqui, ó, essa carta dos anseios, em cima da carta do palácio, me fala que assim, existe aqui um querer, uma vontade, um desejo, sabe, que vem do fundo da alma, uma vontade de expor algo, mas é como se essa pessoa tentasse segurar a todo tempo, tá? E tem vontade realmente, ó, de ter algo sério contigo. Não quer uma coisa só de ficar aqui. Não quer uma coisa sem responsabilidade. Para muitos, está se comportando de maneira que faz com que você pense que o que ela quer, ele ou ela quer é isso. Mas na realidade não. Essa pessoa, ela romantiza a questão e ela gostaria de ofertar para você algo mais sólido, tá? Fazer uma oferta mais consistente. Mas enfim, o que está rolando com ela é isso. Ela não tem condição nesse momento de te oferecer. Para alguns, para uma minoria, pode ter alguma questão econômica envolvida, tá? Também. Tá. Olha só. Para alguns casos, essa menina se feriu. Essa ferida pode ter vindo através de um abandono, né? Aqui você vê que não tem ninguém, né? Todos saíram e abandonaram a casa. E assim, pode ter havido aqui um abandono por falta de recursos, tá? Algum tipo de escassez financeira, e essa pessoa ficou muito magoada, muito desiludida. Aqui pode ser alguém que se sentiu essa ferida
Pode ser por conta de ter se sentido usado. É aquela história de que enquanto estava tudo muito bom, enquanto vivíamos um sonho, estávamos todos juntos, né? Então, quando chegou a escassez, eu fiquei só. Então, tem um desejo de reconstruir algo, de se reconstruir, né? Principalmente reconstruir a vida amorosa, de poder realmente oferecer algo sério, algo estável, mas existe também um certo receio por conta de abandonos que se deram no passado. Para alguns aqui pode estar, essa ferida pode estar associada a isso, tá? Não de uma dor, de um problema numa relação, e sim de um abandono dentro de um relacionamento, mas aqui para quem teve abandono, esse abandono está associado a alguma questão material, tá? É alguma coisa que enquanto estava tudo muito bom, estava tudo bem no relacionamento. Quando as coisas começaram a minguar, a pessoa vazou e aí ficou essa sensação de ter sido usado, tá? Até porque a menina ferida também representa uma pureza roubada, tá? Alguém que se feriu por ter sido inocente, por ter confiado, por ter ofertado o seu melhor de todo o coração, tá? Traz muitos aspectos ligados à ingenuidade, tá? Da menina que sonha, que confia, que dá as mãos à pessoa, que acredita e vai e segue ao lado daquela pessoa, e no meio do caminho a pessoa larga a mão dela e ela fica ali, né, sem saber o que fazer. Então cria-se uma ferida em cima de uma desilusão, sabe? De uma decepção, um desalento. Cria uma dor muito profunda que se transforma nesse fantasma, que esse fantasma acaba bloqueando ela amorosamente. Então a cura está aqui disponível para essa pessoa, mas depende dela, é por isso que fala que a evolução da relação vai se dar aos poucos, desde que você tenha paciência, porque o processo depende muito, única e exclusivamente da pessoa. Entendeu? Não importa se você me disser, Cris, eu vou passar toda a confiança do mundo, eu vou dar todo o meu amor. Não importa, a pessoa tem que querer se abrir para essa cura, tá? Tem muito a ver com o livre-arbítrio, tem muito a ver com a tua força, sabe? Com a força da própria pessoa, de querer, de buscar essa cura, de se abrir para isso, tá? De lutar contra esse medo forte que se instalou, porque quando o medo vem junto com uma dor muito profunda, cria-se um bloqueio muito forte, tá? Então não adianta, assim, tá entendendo? Você pode ajudar em oração, em oração. É assim que você ajuda. E claro, você vai fazer sua parte dentro da relação e tudo mais. Expor o que você quer, dar carinho. Isso aí faz parte, tá entendendo? Mas não é que você pode fazer o teu melhor. Você pode entregar o teu tudo. Não adianta. É uma coisa que a própria pessoa precisa vencer essa limitação. Faz parte do processo de evolução e aprendizado dessa pessoa. Tá entendendo? Então é algo muito próprio dela. É ela que precisa aprender a lidar com isso. Para que ela cresça, né? Aqui é a menina ferida, né? Essa menina precisa se tornar uma mulher, tá? Ela precisa crescer. Não adianta. E são as experiências que nos fazem crescer. Então nós temos que saber encarar as experiências como aprendizado. Essa pessoa pode estar ainda naquele estágio de negação, de não querer aceitar, sabe? De culpabilizar os outros, responsabilizar os outros por essa dor. Então aí é um processo. Até que você entenda, compreenda, tire daquilo uma lição, consiga vencer aquilo, driblar a situação. A partir do momento em que houver um entendimento com relação ao processo que se passou, eu vejo que emocionalmente ele ou ela já começa a se harmonizar, tá? É porque a mente é fogo, né? Tá tudo muito na mente, tá entendendo? Quando a gente não compreende um momento, a gente se nega a entender o processo e aí a gente fica fechado na dor, porque a gente olha para o passado e só consegue enxergar a dor que gera medo, medo, trava, bloqueio, tá bom? Então aqui você está lidando com alguém ferido que tem suas dificuldades, mas que tem aí um sentimento, eu vejo que puro. Essa carta me fala de sentimentos puros, tá? Um sentimento puro que quer ofertar, aqui me fala muito que essa oferta é uma declaração, por ela ter vindo em cima dessa carta,
tá? É alguém que tem uma necessidade de se nutrir emocionalmente, mas não sabe como buscar isso. Acaba se comportando de maneira errada e muitas vezes machucando a outra pessoa sem querer machucar, tá? Seja por omissão ou por ações errôneas. Aqui é a carta da alma insana, amores. Insana. Uma pessoa que não tem sanidade mental, ela não vai agir de forma razoável, certo? Então, não estou dizendo que essa pessoa é doida, não é isso. Mas essa insanidade vem para dizer para você que ela não tem consciência, ela não tem no momento responsabilidade emocional, porque ela está num quadro, ela está vivenciando um quadro da vida dela, onde ela não tem compreensão exata com relação ao que sente. Ela só sabe que o que ela quer, ela sabe, tá? Mas ela não sabe como, de que forma, e ela recua quando ela está prestes a conseguir. Por quê? Porque é o fantasma, é o medo que traz o bloqueio. É o que está acontecendo aqui. Se a pessoa pensa em você, pensa, vai continuar pensando. Vejo que, entendeu? É uma coisa que pensa sempre. Até porque é uma pessoa, lembra que eu te falei, que se sente sozinha. Esse palácio está vazio. É uma pessoa que se sente sozinha, tá? Se sente sozinha. Mesmo que você me diga, Cris, tem muitos amigos essa pessoa. Eu acredito. Porque a alma insana geralmente é uma pessoa muito falante, muito, sabe, que gosta de estar em contato com muita gente, pode em alguns casos ser até uma pessoa festeira, tá? E que isso não é compatível, tá, com esse lado mais introspectivo emocionalmente, eu diria. Tá? É uma pessoa que não consegue partilhar as emoções, assim, falar de se abrir, mas pode ser uma pessoa que é tão inteligente, culta, que fala sobre tudo e tudo mais, e você fica sem entender, né? Acaba questionando por que ela não quer falar sobre relacionamentos ou que não se traga emocionalmente. O que essa pessoa pode vir a conseguir falar? Olha só, que tem dois grupos. Um não consegue falar sobre essa ferida, um outro grupo consegue. Para quem essa pessoa consegue falar sobre a relação que foi difícil, por que são dois grupos, Cris? Porque tem um grupo que viveu uma relação difícil. Lembra que eu falei? Uma relação difícil e o outro grupo sofreu abandono. Para quem for o abandono, a pessoa não consegue falar sobre essa relação. Agora, para quem foi a relação difícil, dolorida, essa pessoa pode falar muito a respeito desse relacionamento difícil. Por que, Cris, que essa pessoa consegue falar? Lembra que eu te falei de culpabilizar, de uma transferência de responsabilidade? Porque dentro de um relacionamento, ambos são responsáveis pelaquilo dali. Tá? Ainda que ele diga, não, responsável pela minha dor foi o outro que me magoou. Mas ele confiou, né? Ele se entregou demais. Ele também poderia, de repente, em algum ponto ali, estar atento, porque tem relações que às vezes você entra e o outro está mostrando o tempo todo quem ele é. Você sabe que você está lidando com uma cobra, mas às vezes você se nega a aceitar ou a enxergar, porque você quer viver aquilo de qualquer maneira. E aí, quando a pessoa, aquela cobra, te dá um bote, aí você chora e bota a culpa e a responsabilidade toda no outro, que o outro é o malzinho e te fez mal. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Às vezes você que não queria enxergar, tá? Então aqui pode ter uma situação dessa pessoa se pôr como vítima e responsabilizar o outro pela própria dor, tá? E ser aquela pessoa que fica falando muito de relacionamento anterior e pode até encher o saco com relação a isso, mas aí nesse caso deixa falar. Porque como a gente vê que ela está se curando, quanto mais também ela fala, quantas e quantas vezes ela falar, talvez ela desperte para um ponto ou outro, tá? Onde faça com que ela reflita com relação à forma como ela se posicionou dentro da relação e com isso vai despertando e vai se libertando de uma certa forma dessas questões aí, desses bloqueios. Tá? Porque lembra que eu te falei que a questão do aprendizado é quanto mais clareza a gente vai tendo de que aquilo serviu para um crescimento. Toda situação, toda experiência, tá, que gera aprendizado, também gera dor, gente. É caindo da bicicleta que a gente aprende a andar com ela.
Tá entendendo? Então, conforme essa pessoa vai falando e vai também entendendo os pontos dos quais ela errou, ela vai, de uma certa forma, aprendendo com aquilo e despertando. E vai evoluindo aos poucos desse quadro. Eu vejo aqui um processo de cura lento, tá? Lento e difícil. Tô sendo sincera com você. Tá bom? Então, bom, a nossa pergunta era: essa pessoa pensou em você? Pensou? O que que pensou? Pensou em oferta ou declaração ou é oferta? Oferta dentro do relacionamento? Pensou em se entregar? Pensou em suprir esse vazio? Pensa que você pode ser a pessoa que pode suprir esse vazio que ele ou ela tem, tá? Pensou Pensou em como seria bom ter um relacionamento contigo, que tem um sonho. Então, assim, pensou em como pôr esse sonho em prática. Mas é alguém que sempre pensa nas coisas sempre assim. É sempre de uma forma muito. É como se fosse aquela pessoa que pensa assim: ah, queria casar com aquela pessoa, mas, bom, quando a minha vida estiver mais estabilizada, ou quando isso, ou quando aquilo, tá? E essa mulher tá virada aqui, voltada para o passado. Você entende? Olha só. Nos anseios, essa mulher tá virada para o futuro, né? Quer te oferecer algo assim, quer viver algo contigo no futuro, sabe? Tem planos, pensa em você ao lado dela mais à frente. Aí aqui, ó, ela tá voltada para o passado, né? Mas para executar esses planos tem que ser tudo muito bem estruturado. Por quê? Porque no passado já aconteceram coisas e tal, o negócio não foi à frente. É como se o tempo todo tivesse uma questão de uma comparação com as situações que ocorreram no passado e tem a ver com as travas dele ou dela, tá? Mas assim, ó, tá bem seduzida por você, essa pessoa, a carta da sedução, bem envolvida mesmo, tá? Muito envolvida. E o que é legal é que eu vejo uma sedução, uma atração muito forte, mas não tem um apelo sexual aqui não, tá? Não que essa pessoa não tenha atração. Tem, a própria carta da sedução fala. Mas não é isso que é o ponto forte, tá? Tem uma coisa emocional aqui gritando, tá? E eu vejo até essa pessoa, de uma certa forma, tentando racionalizar e tentando conter um pouquinho, tá bom? Então é isso. Agora vamos para a leitura do ex de Virgem. Beijinho, amor.